Oi. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo desse município, iniciaremos nossos trabalhos. Pequeno expediente, leitura da ata. Ata da 13ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 36ª legislatura da Câmara Municipal de Abaeté, realizada às 20 horas, do dia 12 de maio de 2025, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Os vereadores previamente convocados compareceram: Vera Lúcia Pereira Galdino, presidente; Anderson Geraldo de Freitas; Carlos Eduardo Lopes Pereira; Jéssica Aparecida Cunha Moraes; Luiz Henrique Gomes de Souza; Maria do Rosário Prado; Oswaldo Ribeiro de Almeida e Vandés Zé Ribeiro. Não comparecendo o vereador Antônio Casa Thalisa França, sendo sua falta justificada. A ata anterior foi aprovada após sua leitura e discussão por unanimidade. Leitura de correspondências. Ofício 39, expedido pelo senhor Irineu Freire, diretor da Fundação Getúlio Vargas, em resposta ao ofício da vereadora Vera Lúcia Pereira Galdino, solicitando a inclusão da comunidade de veredas no programa de transferência de renda da Vale. Convite da Secretaria Municipal de Assistência Social aos vereadores para participar da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social de Abaeté. Indicações de autoria dos vereadores Anderson, Rosinha, Vera Lúcia, Vadinho, Luiz, enviando ao senhor prefeito as reivindicações da população. Apresentação de proposições de leis. Projeto de Lei 13 trata de autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 481.104 para cobrir despesas com execução de obras de melhoramento das ruas Magalhães Pinto, Inconfidentes, Antônio Zé Pereira, Simão da Cunha, nos arredores da creche do bairro Bela Vista, Avenida Pedro Alves e Rua Gonçalves da Rocha, nos arredores da Escola Irmã Maria de Lourdes, também a execução dos passeios e rampas de acessibilidade nesses locais, de autoria do Executivo. Projeto de Lei 14, trata de autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 481.104 para cobrir despesas com pavimentação e serviços complementares da rua Pedro Eduardo de Faria, Abel Mendes da Costa, Lulu Capanema, bairro Progresso, de autoria do Executivo. Projeto de Lei 15, trata de autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar para reforçar a dotação orçamentária para investimento em obras de construção de casa popular, no valor de R$ 1.722.753,32, de autoria do Executivo. Projeto de Decreto Legislativo 3, concede título de cidadania honorária à ilustríssima doutora Raquel Cristina Silva Viegas, de autoria da vereadora Vera Lúcia Pereira Galdino e vereador Oswaldo Ribeiro de Almeida. Projeto de Lei Complementar 10, institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica no município de Abaeté, de autoria dos vereadores Vera Lúcia e Oswaldo Ribeiro de Almeida. Requerimento 116, de autoria do vereador Carlos, requerendo informações ao Executivo sobre a possível construção de um ambulatório municipal para atendimento dos animais de rua. Em seguida, a senhora presidente passou para a ordem do dia. Em discussão e votação, o requerimento 116, de autoria do vereador Carlos, aprovado por unanimidade. Após a ordem do dia, a senhora presidente passou para o grande expediente. Diversos assuntos foram abordados pelos vereadores, tratando das reivindicações da população, questões que envolvem a administração municipal, como a operação tapa-buracos nas ruas, reparo nas estradas das zonas rurais, na região de Tabocas, Paredão, Veredas, Tigre, etc. Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal, o Hospital São Vicente de Paulo e o Estado de Minas Gerais para a realização de cirurgias eletivas em nosso município, sobre limpeza e capina das ruas atrás do Motel Casa Blanca, reforma da Ponte dos Cachorros, sobre a obra da Joaquim do Pompéu, instalação de lixeiro nas praças públicas, sobre campeonato de futebol, castra móvel, dentre outros. Logo após, a senhora presidente reforçou os vereadores sobre a reunião em homenagem às mães, que será realizada nesta sexta, dia 9, no Salão Nobre da Câmara. Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidente declara encerrada a reunião. Para constar, eu, Maria do Rosário Prado, primeira secretária, assessorado pela assistente legislativa da Câmara, haverei presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelos vereadores presentes.
Em discussão? Em votação? Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Leitura de correspondências. Convite aos senhores vereadores da Câmara Municipal de Abaeté. Centro Municipal de Educação Inclusiva, professor Arilza da Costa Tavares, tem a honra de convidar vossas senhorias para a comemoração do seu 2º aniversário. Será a oportunidade para celebrarmos juntos os avanços na educação inclusiva em nosso município e reafirmaremos os nossos compromissos com uma sociedade mais justa e acessível. Local de festas da Praça de Esportes José Gonçalves da Rocha, dia 29 de maio, a partir das 18 horas. Prefeitura Municipal de Abaeté e Secretaria Municipal de Ação Social, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, convida vossas senhorias para a palestra a ser realizada dia 20 de maio, às 10 horas, no Espaço do Servidor, situado na Praça Juscelino Kubitschek, no centro, na Câmara Municipal nessa cidade, mas é na parte lá de baixo. Ocasião em que será ministrado pelo senhor Renato Aparecido de Castro, investigador de polícia. Atenciosamente, Elisângela Carvalho, secretária municipal de Ação Social, Amanda Gabriela da Silva, coordenadora do CREAS. Ofícios 120, 124, 125, 126, expedidos pelo senhor prefeito em resposta às indicações dos vereadores, informando que as mesmas foram encaminhadas ao setor responsável para providências. As indicações do vereador Luiz Henrique Gomes de Souza, Carlos Eduardo Lopes Pereira, Jéssica Aparecida Cunha Moraes, Oswaldo Ribeiro de Almeida. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, venho através desta indicar a vossa excelência que providencie o mais breve possível manutenção e troca das lâmpadas nos postos de iluminação pública na Avenida Antônio Teodoro, em frente ao número 22, no bairro São Pedro. Rua Antônio Maria, em frente ao número 53, no bairro São Pedro. Gonçalves da Rocha, em frente ao número 175, no bairro São Pedro. Atenciosamente, Luiz Henrique Gomes de Souza, vereador. Excelentíssimo senhor prefeito, venho através desta indicar a vossa excelência tamponamento dos inúmeros buracos localizados na Avenida José Leopoldino, em frente ao número 52, no bairro Amazonas. Atenciosamente, Luiz Henrique Gomes de Souza, vereador. Ofício 9, gabinete do vereador. Excelentíssimo senhor prefeito, considerando que encontra-se em tramitação nesta casa o projeto de lei 14, que trata de arborização, de autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar para cobrir despesas com pavimentação e serviços complementares das ruas Pedro Eduardo Faria, Abel Mendes e Lulu Capanema, no bairro Progresso, considerando que a rua José Martins de Araújo, com apenas 30 metros de extensão, aproximadamente, é a única rua do bairro Progresso sem pavimentação e ainda localiza-se em frente à Igreja de Santo Expedito, considerando os referados pedidos dos moradores e fiéis da referida igreja, é que venho solicitar a vossa excelência a inclusão da referida rua na obra de asfaltamento, juntamente com as ruas Pedro Eduardo Faria, Abel Mendes e Lulu Capanema. Sendo só para o momento, renovo o protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Carlos Eduardo Lopes Pereira, vereador. Apresentação de proposições de leis. Projeto de decreto legislativo número 4 de 2025. Concede título de cidadania honorária e dá outras providências. A Câmara Municipal de Abaeté, por seus representantes legais, aprova. Fica concedido o título de cidadão honorário de Abaeté ao ilustríssimo senhor Eliardo José Ferreira, pelos relevantes serviços e contribuições prestados ao nosso município. Artigo 2º. O título será entregue em sessão solene destinada a este fim na Câmara Municipal. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 19 de maio de 2025. Carlos Eduardo Lopes Pereira, vereador. Justificativa.
Eliardo José Ferreira é capitão da Polícia Militar, atualmente comanda a 141ª Companhia da Polícia Militar do 7º Batalhão. Casado com Isabela Maranhão, com quem tem 2 filhos, Luísa e Vinícius. É natural de Serra da Saudade, de onde saiu em 2018, para ingressar na Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no curso de formação de soldados. E em 2012 realizou o curso de formação de oficiais. Trabalhou no Batalhão de Choque, no 15º Batalhão em Patos de Minas, no Batalhão Rotan. É bacharel em Ciências Militares e gestor de recursos humanos, cursos na Polícia Militar. Curso técnico em Segurança Pública, curso de formação de oficiais, estágio de montanha pelo Exército Brasileiro, curso de operação de controle de distúrbios, curso de operações de choque, intervenções estratégicas e movimentos sociais, curso de procedimentos da Rotan. Foi transferido para Abaeté por ter necessidade de um comandante à frente do comando do policiamento e por preencher os requisitos, e por ficar mais próximo da sua cidade natal, Serra da Saudade, e dos familiares. Em Abaeté esteve à frente de várias operações em prol da comunidade abaetense. Percebeu a hospitalidade do povo ordeiro de Abaeté, uma cidade bem planejada, com diversas praças, um lugar excelente para criar sua família, com boas escolas, infraestrutura, opções de lazer, sentindo-se muito bem, como se estivesse em sua própria terra natal. Uma cidade com crescimento promissor em diversos setores da economia. Projeto de Lei 16/2025 dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento do Município de Abaeté para o exercício de 2026 e dá outras providências de autoria do Executivo. Ordem do dia, leitura de pareceres. Os membros da Comissão Especial, constituída pela senhora Presidente, para apreciar o projeto de Decreto Legislativo 3, que concede o título de cidadão honorário de Abaeté para a doutora Raquel Cristina Silva Viegas, emitiram um parecer favorável à normal tramitação do projeto, entendendo ser muito justa e merecida a homenagem. É o parecer, vereador Anderson Geraldo de Freitas, Luiz Henrique Gomes de Souza, Vandés Zé Ribeiro. Os membros das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária, Administração Pública, Transporte e Planejamento Urbano, também emitiram pareceres favoráveis à normal tramitação dos projetos de lei 13 e 14, que trata de autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar para cobrir despesas com execução de obras de pavimentação de vias públicas. Projeto de lei 15, que trata também de abertura de crédito suplementar para obras de construção de casa popular. Projeto de lei complementar 10, que trata da instituição de Declaração Municipal de Direitos e Liberdade Econômica no município de Abaeté. Nomeio para a comissão do projeto de decreto legislativo 004/25, que concede título de cidadania honorária ao excelentíssimo senhor Eliardo José Ferreira, de autoria do vereador Carlos Eduardo Lopes Pereira, vereador Vandélio, vereador Canhoto e vereadora Jéssica. Em primeira discussão, projeto com a palavra a vereadora Rosinha. Boa noite a todos. Eu queria pedir o apoio, presidente, para votar esse projeto em 2 turnos. Em discussão sobre votar o projeto 013/25 em 2 turnos, que trata da autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 481.104. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Em primeira e segunda discussão, projeto de lei 013/25 trata de autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 481.104 para cobrir despesas com a execução de obras de melhoramento das seguintes vias públicas: Magalhães Pinto, Inconfidentes, Antônio José Pereira, Avenida Simão da Cunha, Avenida Pedro Alves e Rua Gonçalves da Rocha, e também a execução de passeios e rampas de acessibilidade nesses locais, de autoria do Executivo. Em discussão?
Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Projeto de lei 14/25, trata de autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 481.104 para cobrir despesas com pavimentação em CBQ-U e serviços complementares nas ruas Pedro Eduardo de Faria, Abel Mendes da Costa e Lulu Capanema, bairro Progresso, de autoria do Executivo. Presidente, eu gostaria também de pedir a todos os colegas que a gente votasse em dois turnos. E eu não sei se tem a possibilidade, até o Carlos pediu aqui no início, quando for fazer essa obra lá, se a gente pode acrescentar alguma coisa, fazer o asfalto até na entrada da igreja Santo Expedito, né, Carlos? Em discussão, a questão de votar em primeira e segunda, com a palavra o vereador Carlos. Boa noite a todos. Em discussão sobre votar em primeiro ou segundo, né, presidente? Eu sou favorável a votar em duas, até mesmo porque foi uma luta muito grande com o bairro Progresso para conseguir esse asfalto. Muito obrigado. Mais algum vereador? Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Em primeira e segunda discussão, projeto de lei 014/25, trata de autorização legislativa para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 481.104, referente às obras de melhoramento no bairro Progresso. Em discussão? Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Em única discussão, projeto de decreto legislativo em primeira discussão, projeto de lei 015/25, trata de autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar para reforçar a dotação orçamentária para o investimento em obras de construção de casas populares no valor de R$ 1.722.753,32, de autoria do Executivo. Com a palavra, a vereadora Rosinha. Mais uma vez também eu quero pedir aos colegas para a gente votar em dois, que, como diz, o pessoal está ansioso também para finalizar a construção das casas populares. Em discussão, a votação em primeira e em segunda. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Em primeira e segunda discussão, projeto de lei 015/25. Com a palavra, a vereadora Jéssica. Boa noite a todos. Caros colegas, gostaria de alertar a todos para que, junto com esse pedido de suplementação, nós possamos ter uma fiscalização conjunta e firme. Já ouvimos aqui nessa casa que toda obra atrasa, mas eu acredito que a obra particular até que pode atrasar sim, mas a que se trata de bens públicos, quando ela atrasa, ela precisa de punição. Então, para que seja do conhecimento de todos, o tempo de execução previsto pela placa da obra são de 300 dias. E o início, o qual está escrito, foi 1º de junho de 2024. Ou seja, são 10 meses de obra, e então nós já estamos correndo o prazo de atraso da empresa. Que, mais uma vez, reforço para vocês, a empresa que ganhou licitação é a empresa que ganhou as obras da Joaquina do Pompéu, que ganhou as obras do PSF, que ganhou as obras do asfalto. Então, mais uma vez, uma empresa falha, executando um serviço no nosso município, sem nenhuma punição, sem nenhum... ela tanto lesa o município e não tem nenhuma punição e não tem nada em troca. Então, o pedido de suplementação acaba que, assim, ele não é tão ruim quanto um pedido de empréstimo, para que as pessoas possam entender, que está tirando dinheiro de um lugar que já está dentro do orçamento, que já tem esse dinheiro, e passando para outro. Então, isso é um pedido de suplementação. Então, que seja muito bem empregado realmente para terminar essas obras o mais rápido possível, e que o Executivo já se manifeste sobre a comissão que irá compor
para a escolha das pessoas que serão contempladas com essa casa, porque a comissão é para ser composta por membros do Executivo, membros dessa casa, do Legislativo e da população. E os pré-requisitos, até então estabelecidos, seriam CAD único, atendido pelas enchentes e as mães solos. Então, que a gente possa fazer uma fiscalização firme em cima disso aí, porque, mais uma vez, falta clareza, falta muita informação quando a gente pede para a prefeitura e no próprio site mesmo, quando a gente tem a boa vontade de procurar sozinho e que realmente faltam as informações. Então, gostaria de reforçar com vocês para que a gente fizesse realmente uma fiscalização contínua, porque não dá para a gente aceitar o município ser lesado tanto com obras atrasadas, a população sendo lesada e não ter nenhuma punição, não ter nenhuma atitude, nenhuma cobrança pelo Executivo sobre isso. Com a palavra, vereador Canhoto. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Liderança, atividade, o público presente. Foi muito bem mencionado pela Jéssica, porque hoje a gente está aqui votando 3 projetos de suplementação. Só para esclarecer, gente, a Jéssica já citou isso aí, não é empréstimo, não se trata de mais empréstimos. Se trata de dinheiro que vai ser relocado de um órgão, de uma determinada área para outra área, certo? Ou seja, não é mais nenhum tipo de empréstimo que a prefeitura vai estar fazendo. Em relação a esse aí, o 015, eu gostaria só de citar aqui que houve uma questão que não estava no projeto das obras lá das Casas Popular, foi a questão do muro de arrima lá, que inclusive faz divisa lá com a motopista Silvana, certo? Não sei se o pessoal aqui tem conhecimento, mas lá teve que fazer um muro de arrima que foi fora do comum, entendeu? Então, essa suplementação, eu acredito que é para essa questão desse muro de arrimo que não estava previsto, que foi necessário fazer. Outra questão, a Jéssica mencionou aí, essa questão de praticamente todas as obras hoje está na mão da GML, né? Eu gostaria só de citar aqui, eu tive conhecimento hoje, estava com o prefeito, infelizmente, esse projeto aqui, o 014, que é lá para o bairro Progresso, tudo indica que vai ser essa empresa que vai fazer. Por quê? A única empresa que participou dessa licitação é a empresa de Belo Horizonte, e até o momento ela não impôs interesse algum em estar vindo fazer essa obra. Então, tudo indica que, mais uma vez, ela vai estar repassando, não sei como que vai ser esse processo, para a empresa que já está no local, no município. No mais, só isso. Obrigado. Peço licença da presidência para fazer o meu uso da palavra como vereadora. Boa noite a todos os presentes, os ouvintes da Rádio Atividade, Liderança e do YouTube. Com relação a isso aí de crédito suplementar, foi colocado pelos 2 vereadores. Não é um empréstimo, é uma realocação de recurso. Só para ficar bem claro, no final de todo o ano, por exemplo, no final desse ano de 2025, o município vai mandar aqui para casa a Lei Orçamentária Anual, que faz a previsão da arrecadação do município para o ano de 2026 e também das despesas. Então, assim como na casa da gente, a gente não consegue prever o que a gente vai gastar com cada coisa certinho, às vezes você destina um valor maior para pagar conta de luz e água. Só que aí você vai ver, a sua internet está ficando mais cara, ou o seu gás está ficando mais caro, ou a sua alimentação. Então, você precisa pegar um recurso que está destinado a uma área, que foi aprovada em lei orçamentária nessa casa, e repassar para outra área. Então, não é tirando, não é fazendo empréstimo, é realocando recurso dentro da lei orçamentária. Com relação à comissão, à questão de transparência, eu tive lá no município hoje, justamente, junto com alguns vereadores, cobrando outras demandas, e a gente também solicitou essa questão se os critérios se manteriam. E os critérios se mantêm,
Então, será priorizado o pessoal atingido pelas enchentes, depois as mães solos inscritas no CAD único. Com relação à comissão, a comissão será formada por 5 pessoas, 2 vereadores, 1 pessoa da população e 2 outras pessoas, servidores públicos do município. Para quê? Para que seja feito de forma democrática a escolha e a seleção das famílias que vão receber essas casas populares. Assim, a gente consegue dar maior transparência e credibilidade. Então, com a palavra, o vereador Vandélio. Boa noite a todos, vereadores, nobres colegas, pessoal que nos acompanha na Radioatividade, Rádio Liderança, pessoal que nos acompanha aqui no plenário da casa. Eu até esperava que o vereador Carlos manifestasse os 2 primeiros projetos já votados, uma vez que são emendas de deputados que, de uma determinada época que entrou no município, e esse dinheiro demorou a aparecer. E realmente aqui, os 2 primeiros até não tenho preocupação nenhuma de votação, porque são 2 emendas de R$500 mil que entrou para o município. Esses valores são descontados aqui, só da Caixa. A própria Caixa Econômica Federal, quando recebe uma emenda de R$500 mil, sobra para o município só 481. Melhor dizendo, a Caixa cobra R$19 mil só para receber o dinheiro e passar para a prefeitura. É onde que já começa um pouco do dinheiro sumir. No caso do projeto em questão, 015, R$1.722.000. Parece ser muito dinheiro. E realmente é. Mas se tratando de obras de empresas que talvez não levem tanto a sério, então, é o caso da GLM, a gente tem dificuldades enormes aqui, não só nesse projeto aqui, em todos os projetos que essa empresa pega. Essa informação que o Canhoto acabou de nos fornecer, que somente ela participou, eu acho isso muito estranho, porque, na verdade, se foi só ela que participou, ela pode colocar o preço que quiser. E é onde que a gente esbarra aqui em valores exorbitantes. Uma suplementação de R$1.700.000. Isso é, talvez, por parte das empresas que aqui ganham as licitações. Isso não tem como fazer nada a respeito disso, porque isso, quando você se ganha uma licitação, você quando é um administrador que vai entregar a sua licitação, você não pode escolher a empresa que ganhou. E, realmente, essa empresa é um caso totalmente atrasado para o município de Abaeté. Ela pega a obra da Joaquina do Pompéu, faz o que faz, pega a obra das casas populares, faz o que faz, e a gente tem uma grande preocupação com a UBS do bairro São Pedro, que é a mesma empresa. Então, quer dizer, vamos continuar a ter um problema sempre. Essa fiscalização que a Jéssica citou aqui, realmente isso é um caso de principal importância no nosso município agora, nós como vereadores. É ir em cima desse pessoal aqui e fazer nossas cobranças em relação aos atrasos, aos valores que nunca são suficientes para eles terminarem as obras, é sempre aditivos, é suplementações e por aí vai. E é o dinheiro do nosso pessoal de Abaeté que está indo embora. É o dinheiro do nosso povo. Então, mais do que importante, qualquer que seja o projeto a ser fiscalizado, nós temos que começar a fazer uma fiscalização ferrenha em cima desse pessoal, porque esse pessoal está fazendo hora com o povo de Abaeté. Não só com a obra da Joaquim do Pompéu, como as que está das casas populares, e eu não sei se eles participaram da construção do Chico Cirilo, porque se for também, nós vamos ficar aqui 4 anos sofrendo e perdendo dinheiro, porque vai ser assim, enquanto esse pessoal, a gente não dá um jeito de tirar esse pessoal aqui por falta de compromisso. Quando se pega com a licitação, ele tem que ter o compromisso. E essa empresa não tem. Infelizmente, quem está pagando somos nós. Obrigado. Com a palavra, vereador Canhoto. Em relação à questão lá do asfalto do Progresso, Vavá, não é que foi ela que participou. Foi uma outra empresa de Belo Horizonte que participou e até o momento ela não pôs interesse em estar vindo executar a obra. Até por, não sei se é uma obra pequena, eles não vão... tudo indica que eles vão terceirizar para a GML. Eu concordo realmente com você, com a Jéssica, em questão de gente fiscalizar, até porque no mandato anterior ao do Ivani,
A gente hoje está com a quadra interditada lá nos Patos e com um CRAS atrás do CEMEI lá do bairro São Pedro também interditado. Obras feitas, né, que eu acho que no mandato anterior, todas as obras de Abaeté também foram feitas pela empresa Reis e Reis. Inclusive tem vários processos aí de obras mal feitas. Então, concordo com vocês que a gente tem que estar fiscalizando sim, porque é estranho mesmo somente uma empresa estar fazendo todas as obras. E aconteceu aqui várias vezes no nosso município, inclusive a gente está com 2 obras grandes sem utilidade, obras de 1 ano, talvez menos, todas interditadas, que é o CREAS e a quadra lá dos Patos, do Abaeté. Muito obrigado a todos. Com a palavra, vereador Luiz. Ótima noite. Eu nem ia manifestar não, Vavá, que sempre as conversas que a gente fala, sempre chega no mesmo assunto, entendeu? Primeira coisa, quando eu falo com vocês em questão de licitação, para mim, se eu fosse um executivo aqui, eu colocaria tudo transparente. Vamos supor que se fosse fazer cada rua aqui e fosse a empresa, eu ia colocar num telão e deixar exposto ao público quem quiser participar. Quanto que seria o gasto de cada um e se a empresa teria condições de fazer aquela certa obra. Em questão disso, dessa transparência, Vavá, tem licitações feitas aqui por gente, empresário, que eles estão pegando licitações até mesmo sem ter o maquinário e terceirizando o maquinário sem ele ter. E eu vou te contar melhor, e ele é chefe de obra sem saber e sem ser formado engenheiro civil. Agora isso aí você vê o cálculo do cúmulo absurdo que a gente está vivendo. Porque se a gente não pegar firme mesmo, lutar os 9 junto, né? E falar a verdade para vocês, parar com matar, que se é fulano, se é de A, se é de B, o negócio, a tendência é só afundar, né? Por isso que eu falo com você, às vezes o Ivanir nem está sabendo o que está acontecendo, né? Foi também as licitações de palco, né? Que a dele às vezes era mais cara, tinha umas mais baratas aí que reclamava para mim, né? Até mesmo em questão de alguns cantores que é de Abaeté que ficava para trás. Então o negócio já vem desde 2021 que eu falo para vocês. É união e a gente correr atrás. Gente fazendo, né? Pegando licitações sem ter o próprio maquinário e ordenando e virou chefe de obra. Essa aí é uma das maiores para vocês, viu? Por isso que eu falo, vamos se agarrar, vamos juntar, porque tem muita coisa errada, né? A gente tem que mostrar ao povo isso aí, né? Que eu falo para vocês, a transparência é tudo. Eu acho que quem não deve, não tem o porquê não passar uma licitação mostrando ao público como vai ser feito, né? Transparência em primeiro lugar. E outra coisa, Canhão, vocês comentou dessa 14 da 13 aqui, até que eu não preocupo com essas de rua, não. Até que a GML é rápido fazer. E o asfalto dele fica bom. O que me preocupa mesmo é subir parede e fazer obras grandes, sabe? Onde tem que furar, tem que fazer, tem que subir. Essa aí é mais minha preocupação. O asfalto, onde você joga um asfalto ali e faz uma imprimação rápido, ela é mais tranquila. Nesse 13, 14 aí é mais de boa. O que me preocupa mesmo é essas obras onde estão em andamento na Joaquim do Pompéu e as casas populares, tudo vai funcionar perfeitamente e o dinheiro vai ser transparente para a população aonde foi gasto em seu devido lugar. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Em primeira e segunda votação, projeto de lei 015/25, trata da autorização de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.722.753,32. Em primeira e segunda votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Em única discussão, projeto de decreto legislativo com 7 títulos, cidadania honorária, doutora Raquel Cristina Silva Viegas, de autoria dos vereadores Vera Lúcia Pereira Galdino e Oswaldo Ribeiro de Almeida. Em discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Em primeira discussão, projeto de lei complementar 10/2025, institui Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica no município de Abaeté, Minas Gerais, de autoria dos vereadores Vera Lúcia Pereira Galdino e Oswaldo Ribeiro de Almeida. Eu peço licença da presidência da Câmara para fazer meu uso do meu tempo como vereadora. Primeiro, esse projeto aqui já é uma legislação que existe em 600 municípios. Ele é vindo de uma lei federal, lá de 2019, mas até o momento ele não tinha sido apresentado aqui na Câmara. Esse projeto de liberdade econômica, ele visa desburocratizar, ou seja, reduzir o número de documentos para possibilitar que mais empreendedores
que estão começando possam entrar no mercado. Então, é um projeto extremamente importante. Já tem 600 municípios no estado de Minas Gerais que já está vingindo a lei, e nós precisamos de aprovar esse projeto para a gente ajudar os empreendedores aqui da nossa cidade. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Terceira parte, grande expediente, tribuna livre, orador escrito, Raniel Cecílio Ribeiro, para falar sobre a Copasa. Por gentileza. Boa noite a todos. E estamos aqui de novo na saga, né? E acho, né, hoje, acredito eu, que a gente vai ter sim uma luz, né? E eu queria o apoio da doutora Vera, mas é procuradora que fala, né? Procuradora, para a gente conseguir resolver isso de uma forma mais sensata. A gente relê o contrato e a gente sempre cai no mesmo lugar. Só que eu queria uma ajuda para me conseguir entender essa parte específica do contrato. Aonde fala? Eu vou ler aqui. Fica ao Poder Executivo autorizado a repactuar as metas de implantação do sistema de esgotamento sanitário previstas no contrato do programa. Está aqui o número do contrato. Celebrado entre município e Copasa, para estabelecer o início da operação do tratamento de esgoto para janeiro de 2023. E aí, às vezes, eu lembro de eu ouvir a doutora Vera falar isso, a gente não pode fechar os nossos olhos, porque a gente acredita na primeira informação que chega. Só que a Copasa, ela não iniciou a obra em 2023, doutora. Inclusive, a gente tem documentos aqui dos funcionários lá, e eles me mandaram aqui alguns arquivos. Eu vou pedir o Wesley, só para colocar o primeiro arquivo. Wesley, você pode colocar os dois últimos arquivos que eu te enviei, que isso aí é a ET em março de 2023. Olha como é que estava a construção. Isso aí era o tratamento preliminar que eles falavam. Agora eu vou mostrar o mesmo vídeo, mas sem rodar esgoto. Pode passar o próximo, Wesley. Eu estou mostrando esse porque eu quero que vocês olhem para qual a direção que está indo o esgoto. A mesma caixa, os mesmos canos. E vocês podem ver, né, que estava em construção ainda e o marmelada lá embaixo. Pronto. Segundo, né, a nossa Constituição, nada está acima dela. Então eu gostaria do apoio jurídico da doutora para poder explicar para a gente isso. Se a Constituição está acima de tudo, nós estamos falando de duas coisas. Ou a Copasa quebrou o contrato no janeiro de 2023, ou senão essa casa votou num projeto criminoso. Em duas pontas. Primeiro, se a casa aprova um projeto onde a Copasa pode cometer crime ambiental, e aí a gente fala do tratamento preliminar. Porque o preliminar ele vai direto para o rio, e o preliminar é só peneirar, como o doutor Daniel mesmo mencionou. Só que está dando muita controvérsia. Por quê? Porque ele mesmo fala em audiências públicas que o esgoto sai com a clarificação, né? Inclusive mostrou algumas amostras para a gente aqui. Eu queria, né, pedir a permissão, se possível, eu queria passar um próximo vídeo, mas eu queria que não transmitisse ele no YouTube, porque é um vídeo mais delicado, eu não sei se pode. Aí você pode passar na sequência que eu te mandei. Eu quero que vocês ouçam o que o Daniel falou, é a fala dele. Pode passar, por favor. E aqui o resultado do tratamento. Do lado esquerdo
tá o esgoto bruto. Essa coleta foi feita ontem, né, Leandro? Dia 27 de janeiro de 2025, aqui na ET Abaeté. E ao lado dele o esgoto tratado, que é devolvido ao Ribeirão do Cedro, o efluente tratado, né? Nem chamado de esgoto mais. Essa eficiência hoje está em mais de 90%. E pessoal, vou dar só uma informação aqui. Esse esgoto aqui hoje está diluído por conta da chuva. Quando não está chovendo e não há contribuição irregular de água de chuva na rede de esgoto, esse esgoto está completamente preto. E ele continua saindo com essa característica clarificada, que é um tratamento de altíssimo nível. Então, como vocês ouviram, né, fala dele em audiência pública que o esgoto sai clarificado e que o tratamento está até 90% já. E aí a gente acreditava realmente, não, é isso mesmo, eles estão corretos, eles estão tratando o esgoto. Só que não, eles não estão tratando o esgoto. Não tá, gente. E aí, para facilitar, aí a gente fez de várias formas. A gente foi aéreo, a gente foi embarcado, a gente foi por chão, a gente arrumou todas as formas possíveis. E aí eu vou pedir o Wesley para colocar o vídeo 2, que foi quando a gente gravou. Isso em março, desculpa, a gente gravou esse vídeo lá. Por cima. Olha para vocês verem como é que estava. Eu vou tentar dar um zoom lá para vocês verem como que ficou. Essa é a nossa ET de 30 milhões de reais, viu, gente? Vocês vão ver uma espuma branca, né, até a coloração vai escurecer um pouco lá. Dá para vocês verem. Vai chegar mais perto o zoom lá. Para qualquer pessoa leiga, dá para identificar isso aí, gente. Eu não consegui identificar a água clarificada que ele falou. E para dificultar mais, ô presidente, vamos tentar chegar mais perto por triste. E aí eu acredito que eu posso hoje me retirar do grupo Revolta Popular, que como a presidente disse para a gente, que a gente precisava de prova robusta. O que mais é robusta agora? Porque aí eu estou falando já. Ela jogando o esgoto fora sem tratamento. Está claro isso aí. Está fedendo lá mesmo. Além disso, o contrato também ele considera como criminoso, porque se pode fazer um tratamento preliminar. Para onde vai esse preliminar? Porque ele não pode ir para o Rio. Então ele não está acima da Constituição, então ele pode ser quebrado. E ao mesmo tempo, se a Copasa faz esse tratamento preliminar, ela comete crime no município e não paga nada. Inclusive, eu não sei se pode, até conversei com a Lourdinha da ONG Águas de Abaeté, estou fazendo isso sem autorização dela, mas já que a Copasa comete tanto crime aqui, presidente, eu não sei se pode ser criada uma lei municipal para forçar a Copasa, né, nesses crimes dolosos, né, que chama, para fazer o pagamento dessas multas para o município, inclusive beneficiar a ONG Águas de Abaeté, que é uma das mais interessadas na fauna, na flora, na água, né, que a gente não está vendo ainda nenhum resultado. Deixa eu só olhar aqui. E a última coisa é sobre os crimes, né, de propaganda falsa e enganosa que está acontecendo da Copasa. Como o pessoal viu aí, não fizeram propaganda, né, da tarifa social da forma que tem que ser feita, da forma correta. Também não estão fazendo a transparência do esgoto, né, e também já é mais uma informação falsa e enganosa, isso também é crime. Quantos crimes essa empresa vai cometer aqui dentro? E ninguém vai falar nada, ninguém vai fazer nada. O presidente, meu tempo acabou. Você só me concede mais um minutinho? Então, eu acredito que a gente rever, né, o contrato 20 vezes, ainda a gente acha um peleguinho lá. E a gente precisa disso. Eu sei que o deputado, né, como a Jéssica, né, tem ali o Lucas Lasmar, o nosso amigo Vadim também trouxe, mas o contrato está na nossa frente aqui. O prefeito mesmo afirmou isso. Raniel, se você conseguir achar um lugar onde a gente consegue quebrar esse contrato, a gente vai quebrar. É só você juntar com as pessoas do grupo, levar para o Legislativo, e aí a gente vai tomar as providências. Aí eu peço ajuda, né, do Legislativo, com a questão jurídica também, até a procuradora, trazer essa informação, ver se está correto esse contrato.
Se o contrato é criminoso, ele não pode ser vigente. Se a empresa não cumpriu o contrato, ela não cumpriu, porque aqui, inclusive, vou até olhar aqui, eu tenho inclusive os documentos, ela operando no município de forma errada, eu vou até abrir aqui, de forma errada, funcionários tirando foto da construção, tem todas as fotos da construção lá de dentro, gente, tá? Todas. E ele ainda mandou para mim aqui os contra-cheques dele do período que ele trabalhou lá, que foi no ano de 2023. Porém, a Copasa tinha que iniciar a operação em 2023, em janeiro. E ela, inclusive o Daniel falou isso em audiência pública, que eles começaram a operar no município de Abaeté no final de 2023. Então está mais claro, a Copasa, inclusive com seus próprios superiores, já estão concordando que era para ter iniciado em janeiro, e infelizmente eles não começou. E começou no final, que, se eu não me engano, foi outubro ou novembro. Então, que traga essa resposta agora para a gente, porque a gente já fez o que a gente podia, levou até o máximo. Às vezes as pessoas ainda nem acreditavam que a gente conseguia achar esse material, inclusive as provas robustas. Agora é aguardar e esperar a resposta de cada um de vocês aí que puder trazer isso para a gente. Muito obrigado. Obrigada. Com a palavra, vereador inscrito, vereador Luiz. Ótima noite a todos. Minha pauta é grande, eu vou ser mais rico. Primeiramente, pessoal, todos viram aí, eu acompanhei o Raniel, ele quis me mostrar de perto. Foi uma longa caminhada nossa até chegar lá. Todo mundo viu como que funcionou. Lá você via, tinha peixe pulando para lá e para cá. Então, pessoal, a gente já tem as provas reais, concretas, né? E só não vê quem quiser tampar o olho, né? A Copasa está fazendo uma covardia com o nosso município, as contas estão muito caras, né? A taxa é um absurdo, e se vocês perceberem, cada mês que passa, a água aumenta, né? A taxa é fixa, 74, mas a água mesmo está aumentando. Isso é muita covardia, porque de um morador ali da fazenda, a gente teve uma conversa com ele, onde ele pescava, ele tem 3 crianças, tem animais que bebiam água ali, que aproveitava ali do Marmelada. Hoje em dia, estão passando sufoco dentro das suas fazendas, uma do lado da outra, com o mau cheiro que está lá. Vocês não acreditam, pessoal? O mau cheiro estava lá. E eu, sinceridade para você, eu não tenho essas frescuras, não sei se é que eu já tinha, que eu estava meio já passando mal, eu passei mal demais, né? Isso aí acontece com qualquer cidadão, e eu falo o seguinte, qualquer um de vocês que quiser trabalhar junto, eu acompanho vocês. O Raniel me ligou, Luiz, vão lá, eu falei, vou, se vocês quiserem trabalhar junto, deixa o meu telefone aí aberto para vocês, qualquer outra pessoa também. Minha intenção é retirar essa taxa de 74%, ressarcir o dinheiro que o pessoal pagou nessa taxa de janeiro até agora, né, e aliviar o bolso do cidadão baitense, que essa taxa é absurda e a gente está pagando por um trabalho que não está tendo no município de Abaeté. E obrigado por ter me chamado, Raniel, parabéns, né, um grande abração à Sandra, minha amiga. Estou querendo falar um pouquinho meio rápido, pessoal. Minha pauta é extensa. Eu quero agradecer o setor de obras, né? O setor de obras, eu não vou falar nome mais não, porque eu comecei a falar nome que esse garrou, querer mandar as pessoas embora, porque eu falei para vocês, ao invés da gente lutar junto, é uma perseguição política. Luiz não pode falar nada, não pode me comentar na rua. Eu sou inimigo deles. Para eles está sendo inimigo, né? Mas eu quero agradecer o setor de obras pela região do Paredão, onde arrumou lá, ficou lisinho, né? Ficou uma estrada bacana, e eu espero que faça também com todas as outras sem politicagem, pessoal, né? Região do Tigre, a região aqui da Fazenda Socó, que está um caso sério, e tem muitas e várias outras regiões que eu vou trazer para vocês segunda-feira, que eu já estou me organizando para isso, né? Só agradecer mesmo, porque um morador rural, até hoje, ele nunca teve um benefício, foi sempre esquecido por todas as gestões. Inclusive a do Ivanir entre 2021 e 2024 não foi boa. Vamos ver como que vai ser entre 2025 a 2028. Agora, pessoal, vou falar para vocês também sobre essas ruas de pedra aí. Inclusive foi a verba do Carlos da Autoescola, né? A verba foi dele, mas a cobrança pode ser de qualquer vereador. O direito qualquer um de nós temos, né? Independente se teve mais votos ou se teve menos, nós temos todos os mesmos direitos aqui. Ninguém é melhor que ninguém. O que eu falo para vocês? O bairro Progresso, as ruas lá não está conseguindo andar mesmo, né? Eu não falo só de lá, não. Eu vou citar uma para vocês, que é uma das piores de Abaeté, que se chama Princesa Isabel, e a Rua dos Andras, descendo no INSS, né? Que está
né, uma situação bem complicada na região central. O Ivanir já fez o trabalho dele no início, já iniciou muito bem retirando essas ruas de pedras. Vamos continuar nesse trabalho que foi muito bacana. Te dou os parabéns aonde retirou e já tem asfalto quente. Né, tem cobrança demais nessas ruas também. Antero Feijó, essa aí Antônio Eulálio Feijó, que é lá do Progresso, Luluca Panema, Pedro Eduardo Faria, Abel Mendes da Costa. Agora tem lá embaixo, que foi uma luta também que eu peguei firme, foi no São Pedro, que não tinha aonde colocou as pedras, que são 3 ruas lá. Manuel Soares de Andrade, Padre João Ferreira e a rua Azaleia. Lá, pessoal, é de pedra, né? Mas agora já chegou, já está na hora de passar o asfalto e assim a gente vai fazendo, concluindo o serviço aos poucos, né? Com a luta e a batalha. Não dá para fazer tudo uma vez, mas a luta é árdua e com certeza vai sair, né? E a população vai ficar satisfeita até no final do mandato. Vou falar para vocês também, pessoal, da Avenida Joaquina do Pompéu, aonde eu escuto falar assim, ó, o prefeito... Até quero te falar aqui antes, eu não tinha tempo mais aquele dia, você tinha razão, eu conversei com o pessoal trabalhou mesmo, né, eu desci lá e conversei, na segunda você tinha razão, você está certo, né, a gente tem que ter humildade de saber que errou, né, eu não vi as lá, mas o pessoal falou que estava, na terça passei lá, na quarta estava também, os dias que eu passei que eu observei estava lá, espero que faça um trabalho bacana, e aquilo que eu falei pro vídeo, pessoal, que vocês não conseguem acabar, né, e eu faço o desafio para vocês, eu me sinto orgulhoso de vocês passar o vídeo e rir da minha cara, todo mundo, eu quero que posta uns 300 pessoas. Por quê, pessoal? Eles rindo da minha cara, eu vou sentir satisfeito que a obra vai estar pronta e ninguém vai estar passando transtorno para lá. Né? Eu vou ter um transtorno de que a pessoa vai debochar de mim, mas eu vou tirar o transtorno de quem está sofrendo lá, com poeira, com barro, gente que não está frequentando seus comércios, as crianças estão sofrendo dentro das escolas, empresários que estão fechando seu comércio com 32 anos, né, de empresa, o Xande, que estava lá, que era cabeleireiro, eu não sei se tinha mais de 6 ou 7 anos que tinha lá e já mudou lá para cima, né, onde a freguesia sabia onde ele estava, o pessoal que montou um barzinho nesse que estava bom, estava lotado, já não tem mais ninguém, então é comércio fechando. Caçarola, você passava, tinha 30 pessoas, tem 3, 4, né? Famílias ficando doentes, gastando mais com água, gastando mais com remédio. E é isso que eu falo para vocês, gente, é aliviar a população. O que é isso? É uma cobrança. Eu sou chato mesmo, mas eu faço pro bem, né? Eu quero ver quando tiver tudo ok, deu uma enchente lá, eu descer lá e tiver tudo organizado, se eu não vou elogiar, eu vou te dar os parabéns, falar, continua executando as obras, continua fazendo, né? Esse é meu lema, eu vou levar ele até 2028, que eu falei para vocês, trabalhando certinho nessa gestão, né? Agora, pessoal, uma cobrança minha que eu quero falar para vocês, são 2, na verdade. A ponte do Abaetezinho, pessoal, vocês olham que é ponte lá, cada dia que passa, ela fica na Luiz Arruda Rabelo, ela está desmoronando mais. Né? E a outra fica na Luiz Gonzaga de Souza, perto do Cid Armandinho. Lá já virou um túmulo. Eu peço que vocês olhem com carinho lá, isso não é para mim não, isso é para o povo, a cobrança é sempre para o povo. Né? O que eu falo para vocês, essas 2 pontezinhas aí, né? Então é onde também o Raniel mostra um esgoto direto, né, Raniel? Ali na saída, ali, os PVs tudo caindo dentro do corpo dos cachorros. Agora eu vou falar para vocês, pessoal, de 5 ruas também que está em estado gravíssimo. Eu vou mostrar um por um, vou falar aqui, vou retirar, vou cobrar até que seja arrumado. João Gonçalves, descendo na faculdade, buraco, mas ali é grande, pessoal. Vou te contar para vocês caem lá, machuca na hora. Doutor Edgar da Cunha Pereira, aonde eles colocou os desvios dos caminhão, que está arrebentando com o bairro Santa Terezinha e Simão da Cunha. Né? Avenida Zé de Paiva, um buraco maior do que o outro. Né? E grande mesmo. Eu estou contando para vocês, pessoal, segue Luísa Pamonha, vocês vão ver. Eu estou apontando só a coisa certa. Né? Padre João Ferreira, além de ter o calçamento lá no final, para cá, perto da queijeira, está toda arrebentada. Né? Isso aí é tudo lá no São Pedro também. E a doutora Antônia Amador. Eu vou vir com aproximadamente, no mínimo, de 5 a 10 ruas toda segunda-feira e vou mostrar, a partir de amanhã, tudo novamente acontecendo no Abaeté, de A ao Z. Né? Vocês sabem que tem hora que a gente desfoca um pouco, mas o trabalho não para, eu respondo todo mundo. Minha demanda, pessoal, aumentou mais de 200%. Quando eu fui reeleito, eu contei para o Raniel, eu estou recebendo 300 mensagens por dia. Eu sei que envolve vida particular, meus projetos sociais que eu faço, que isso não tem nada a ver, né? Envolve também o Bet Quitandas, envolve a política, envolve tudo, pessoal. Mas eu faço questão de responder um por um. Eu só quero dizer para vocês que se às vezes eu demorar a responder, eu peço desculpa do fundo do meu coração. Minha intenção é das melhores, não quero briga pessoal com ninguém. Eu espero que o último dia que eu
Sair fora da política, as pessoas que viraram a cara para mim, volte a conversar comigo normal. E larga isso de achar que eu sou inimigo seu, que eu não sou um amigo seu, né, que eu estou em outro partido, alguma coisa do tipo. Eu não quero inimizade com ninguém. É bobagem de uma pessoa, tem que ter, vocês me perdoam, tem que ter um pensamento muito pequeno, falar assim, eu não vou comprar uma rosca da mãe do Luiz não, porque, vou te contar, e fala só do prefeito aí. Vocês não podem pensar desse jeito não, pessoal. Tudo que eu estou cobrando, eu citei o exemplo para vocês antes da política, eu desci lá na porta do morador, ele falou, Luiz, sonda isso, você é buici demais. Passou a eleição e me ligou, Luiz, vou te contar, esse buraco não está dando aqui mais não, e como é que eu faço? Vocês estão vendo, é pro bem de todos. Né? Eu não quero chegar lá, eu já deixei bem claro, o Vanir é safado, Vanir nunca na minha vida. Né? Eu só quero deixar bem claro que minha intenção é uma só, trabalhar para o povo firmemente, com honestidade em primeiro lugar. Muito obrigado. Sobrou um minuto, né, Vera? Com a palavra, vereador Carlos. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero falar aqui sobre o projeto que foi votado hoje nessa casa, projeto de lei 0325. Trata de autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 481.104. Foi o valor dito que foi até falado pelo vereador Vavá. E o outro projeto é projeto de lei 1425, que é o projeto do bairro Progresso. 481.104. Esses dois projetos foram empenhados, vamos dizer assim, em 2022. E o projeto de cima, que foi votado hoje, que é o 013, que vai fazer Magalhães Pinto, vai ser para as seguintes vias públicas: Magalhães Pinto, Inconfidentes, Antônio José Pereira, Avenida Simão da Cunha, Avenida Pedro Alves, Rua Gonçalves da Rocha, e também a execução de passeios e rampas de acessibilidade nesses locais de autoria do Executivo. Hoje eu posso falar com clareza que nessa casa, esse aqui é o recurso de 500 mil que eu tinha conseguido para a Rua Francisco Campos, e ele não foi feito. Quando eu procurei o prefeito várias vezes, ele me falou que seria para adequações de vias, e eu achei bonito mostrar aqui nessa casa hoje, que está pondo aqui no papel com clareza, mostrando para a população onde está sendo encaminhado o recurso. O bairro Bela Vista vai ter umas três ruas, Rua Gonçalves da Rocha, né, Avenida Simão da Cunha. Então, ótimo saber que o recurso de 500 mil do deputado Domingos Sá ficou bem empregado nesses lugares. E também mostrar que na Rua Francisco Campos, eu já consegui mais 500 mil, e ele está empenhado o recurso. Então o pessoal da Francisco Campos pode ter certeza que vai cair esse dinheiro em conta para fazer a rua. Então, deixo aqui bem explicado aqui, o bairro Progresso também. Até quero pedir o Wesley, que agora com a execução do bairro, com as ruas ali, vai ficar ali só uma parte onde é a Igreja de Santo Expedito, que não está inclusa no projeto. Então, desde já pedi, fiz um ofício, peço o apoio de todos os vereadores aqui nessa casa aqui também. Essa igreja aí, o pessoal faz festa, tem reunião, né, tem o pessoal que frequenta, e até o morador lá comprou esse cascalho aí, vocês estão vendo que tem um cascalho ali, o morador comprou e esparramou o cascalho, ficou bom, mas vai ficar melhor ainda se colocar o asfalto. Aí o bairro Progresso vai ficar todo asfaltado. Por hora só, eu vou deixar para falar depois novamente. Muito obrigado. Obrigada, vereador Carlos. Gostaria de pedir à procuradora da Câmara para esclarecer sobre a repactuação do contrato com a Copasa. A Câmara tem legitimidade para encaminhar um projeto de lei ou para criar uma lei para repactuar? A iniciativa é nossa?
doutora, a gente já até respondeu isso aqui. Não cabe à Câmara Municipal, isso aí é a competência do Poder Executivo em repactuar. A Câmara ela deve aprovar um possível aditivo, um possível contrato, mas ela não tem a competência para isso. Certo? Obrigada. Eu peço licença do meu tempo como presidente para fazer o uso da palavra como vereadora. Primeiro de tudo, eu gostaria que você transmitisse para mim um vídeo ali, por gentileza. Uma decisão do Ministério Público hoje, no curso desse procedimento, pode afetar a vida e o trabalho de várias pessoas. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Isso prestado e as pessoas que o desempenham. Uma decisão do Ministério Público hoje, no curso desse procedimento, pode afetar a vida e o trabalho de várias pessoas. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade quando toma uma decisão de recomendar à Copasa a suspensão de uma cobrança de tarifa de esgotamento público. Para que a gente faça isso, a gente precisa de prova confiável. E não digo do ponto de vista de desconfiança de quem nos apresentou. A gente precisa de constatar em loco se há realmente esses pontos de disposição in natura. E se houver, vocês podem ter certeza de uma coisa, partirá do Ministério Público uma recomendação administrativa para que a Copasa suspenda a cobrança, se houver. Se houver. Mas a gente precisa de tempo e de instrumento para poder fiscalizar isso em loco. Recebi alguns relatos na sexta, serviço prestado e as pessoas que o Obrigada. Quando a gente fala, e quem falou isso aqui foi o promotor de justiça aqui de Abaeté, que estava aqui na audiência pública, doutor Tiago. Quando a gente fala de prova confiável, é sinônimo de prova robusta, lá no dicionário Aurélio. Então, toda vez que eu me referir a alguém, eu vou abrir aspas e até peço desculpas se foi essa interpretação que eu te dei, como se eu estivesse falando que as provas que foram apresentadas não fossem robustas. É porque desculpa mesmo se passou essa interpretação para você, mas essa fala é uma fala do Ministério Público. Com relação à Copasa, eu não concordo e não tem nenhum vereador aqui dentro da casa que concorda com essa tarifa. Só que eu vou falar para vocês, eu não vou filmar o que eu estou fazendo para resolver isso. Eu e o vereador, o Vadim esteve em Belo Horizonte conversando lá na Copasa. Nós fizemos várias e várias reuniões. Não vou trazer para vocês o que foi conversado. Com todo o respeito que eu tenho a vocês, se os vídeos resolvessem o problema do contrato da Copasa, a gente não teria mais Copasa dentro de Abaeté. Infelizmente, a gente viu que essa não é a forma de solucionar esse problema que nós temos. Gostaria também de aproveitar e já falar sobre a questão de veredas. Nós temos o programa de PTR lá em veredas, né? A gente teve até um posicionamento da Defensoria Pública da União recomendando a inclusão de veredas no programa da Vale, só que, infelizmente, a guerra ainda não acabou, não. Essa população ainda não foi incluída no programa do PTR da FGV. Então, a Câmara tem enviado constantemente, junto com o prefeito de Abaeté, ofício no sentido de solicitar, de requerer, de exigir que a FGV, a Secretaria de Planejamento, as instituições judiciais façam essa inclusão da comunidade. E isso não acabou. Agora, a gente teve um indeferimento de vários pedidos de benefício, agora entrou em fase de recurso, né, vereador? O vereador Vadim está aí na luta para conseguir um ônibus para levar o povo de novo lá em Pompéu para apresentar esses recursos. Com relação à limpeza, nós estamos precisando melhorar muito a limpeza do nosso município, está muito sujo, especialmente o bairro São Pedro e adjacentes, São João, Neres, Marmelada. Nós precisamos fazer um mutirão geral. Nem que para isso seja necessário parar a Secretaria de Obras e disponibilizar todos os caminhões, toda a nossa frota e todos os nossos servidores no sentido de limpar a cidade. Desse jeito que está, não dá para continuar mais, não. Tá angustiante, está ruim de andar
E a gente precisa melhorar isso aí. Pois não. Pois é, aí também tem a questão de conscientizar. Sim, tem que conscientizar. Sim. Sim. O que a Sandra está falando, vou só reproduzir aqui, o que a Sandra está falando é o seguinte: não adianta fazer mutirão, porque depois a própria população passa o mutirão hoje, a própria população vai lá e joga no outro dia. Realmente nós temos situações que acontece isso, mas isso é uma pequena parcela. O que nós precisamos fazer é limpar a cidade, desculpa o termo que eu vou usar, é de cabo a rabo. Pegar lá na Arthur Pio e lá no final do São João, nós precisamos limpar tudo. Desse jeito que não dá, desse jeito que está, não dá mais. Mais algum vereador gostaria de fazer uso? Com a palavra, vereador Luiz. Tem 1 minuto e 7 segundos. Ô, pessoal, eu vou mostrar só o que está acontecendo. 1 minuto e 7 segundos, bem, ficou. Só você vê um serviço particular feito com um ônibus escolar, carregando um portão numa carretinha, você já viu isso aí. Né? Só mostrar vocês aí. É um ônibus escolar, carregando uma carretinha. Carregando uma canetinha. Agora vocês pensam pra você ver. Não, ele colocou o portão. E é o outro vídeo. Põe um outro vídeo. Antes que acabe meu tempo. Enquanto vocês vão colocando ele ali, pessoal, que ó. Carlos, eu vou te contar um trem pra você aqui, que ó. Eu vou te contar. Eu conheço essas ruas aqui. Amanhã eu quero que a população esteja atenta aqui. Olha lá, pessoal, o portão. Fazendo serviço particular com um ônibus escolar, né? Então, isso aí é uma situação bem complicada. Meu tempo, pessoal, está escasso aqui, né? Mas eu vou... Aí, deixei bem claro para vocês, na próxima reunião eu vou até fiscalizar mais o que aconteceu, sobre o que aconteceu. Não sei, eu acho que não, isso aí não é o serviço de um ônibus escolar. Eu só quero deixar claro, quem estiver me escutando aqui, eu vou pronunciar amanhã sobre esse projeto 13 que do Carlos Autoescola, né? E esse projeto 14. Eu vou para as minhas redes sociais, porque meu tempo aqui, pessoal, está escasso. Já falei, não é culpa da Vera, né? Eu tenho só 10 minutos. Se eu pudesse, eu falava mais uns 20. Mas, infelizmente, eu não tenho tempo, né? Que aqui, Carlos, ó, dos seus 1 milhão, saltou as principais ruas que estão sem asfaltar. Com a palavra, vereador Canhoto. Eu gostaria só de comunicar aqui, na reunião passada, eu até comentei aqui sobre essa questão da limpeza, né, do nosso município, principalmente no que se fala em entulhos. Hoje eu tive a oportunidade de estar com o prefeito, mais uma vez cobrei dele, porque é uma coisa que foi feita a vida inteira em Abaeté. Certo? A limpeza foi geral, não é pegar folha, mato e deixar o entulho para trás não, a terra para trás não. E eu comentei isso aqui semana passada, principalmente nos bairros. O pobre, gente, ele não tem condições de contratar uma caçamba, não. Ele está custando a pagar ali o pedreiro, às vezes é até ele mesmo que é o servente da obra, porque não tem condições, não. E segundo o prefeito, amanhã ele vai estar reunindo com o secretário responsável e tudo indica que vai ter um mutirão para limpar todo o nosso município. Porém, está previsto que vai ser somente esse mutirão. A intenção vai ser de notificar essas pessoas, vai fazer um comunicado que realmente o município não vai ter condições de estar fazendo isso constantemente. Porém, vai fazer esse mutirão, vai limpar toda a cidade e vai fazer um comunicado nas rádios, talvez carro de som, direcionando isso, porque realmente vai ser exigido que aquela pessoa que for construir ou for reformar, ela vai ter que contratar uma caçamba. Porém, como não foi feito esse comunicado antes, tudo indica que eles vão fazer essa limpeza geral em todo o município nosso de Abaeté. É só isso por enquanto. Então, eu vou fazer com a palavra o vereador Vadinho. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores, rádio atividade, liderança, público presente. Igual a Sandra mesmo falou ali, o negócio da limpeza, eu falo assim, fazer a limpeza eu acho que é obrigação, mas a população também tem que cooperar, que parece que eles esperam tirar o lixo para ir jogar, entendeu? É complicado. Não é fácil mesmo não, porque
Muitas das vezes, até lá perto de casa, a gente fica olhando, eles passam uma semana, limpa, tira o lixo, aí eles vêm, parece que espera tirar o lixo para jogar. Eu acho que é complicado, não é fácil não. Então, depende muito da população ajudar também. E sobre a respeito, igual o Raniel estava falando negócio da Copasa, a gente tem corrido atrás, Raniel. Conversei com o Laguna, que é o vice-presidente da Copasa, falou que vamos nos ajudar na tarifa, porque acho que não tem ninguém satisfeito com isso, da tarifa da Copasa, esse 74%. E eu estou esperando a resposta dele para ver o que vai ser decidido, entendeu? Mas eu tenho fé nele que vai ajudar nós, porque é uma pessoa muito inteligente, muito próxima ao Zema. Eu acho que tem tudo para dar certo, vamos ver, né? E eu gostaria, você passar o vídeo ali lá do paredão, que é um pedido, né, que a gente tem feito, cobrado bastante do prefeito, sobre a zona rural, das estradas, porque... Mostrando a estrada aqui do paredão, aquela ali vai para o Curtume. Indo para o Curtume até a BR, lá com a estrada que vai para Pompéu, tá pronto. E aqui também sai lá na estrada de Pompéu, que sai perto do Cantagalo. Tem uma vindinha, 1 quilômetro para chegar lá que é a vindinha. E aqui vai pro paredão. O paredão também até o asfalto tá tudo pronto. Encascaiando todas as ruas do paredão para todo mundo ficar satisfeito. Então o Urna tá entregando a estrada. 2 semanas de serviço. Graças a Deus a gente tá entregando tudo aqui. E com cascalho, mas ajuda muito, porque o pessoal também tem que colaborar. Aqui, por exemplo, o Tunico deu cascaia ali para arrumar do lado de cá. E a dona, que tem uma cascaeira ali, deu cascaia para arrumar o paredão e arrumar a estrada de lá. Claro que não é geral, não deu cascaia geral, ela deu cascaia dos pontos críticos. E assim a gente fez. Ficou muito bom a estrada. Então nós estamos mostrando aqui 2 semanas de serviço. Entregamos tudo aqui, ó. Estamos passando por outra estrada aqui. Agora a próxima estrada eu não posso falar aqui porque é a Secretaria de Obras que me passa as estradas e eu faço a execução do serviço. Tá, terminou. E você tem aquela esse já é da entrada do Café Itaú ali, dos dois lados, onde é que entra o doutor pro Murilo, dono, e pro Café Itaú, essa já é a entrada lá, acostamento, que estava ruim demais, eles pegaram e colocaram umas 6 ou 7 viagens de cascalho de cada lado, e ficou, não quer subir do Café Itaú ali, que está perigoso demais, agora ficou bem tranquilo, aí dos dois lados, ó. Ficou bem tranquilo lá. E eu gostaria de falar também sobre a quadra ali do Sanfone de Ouro, que a iluminação lá estava desligado. Conversei com o secretário hoje de esporte, falou que arrumou lá do São João, também lá do São João teve um problema lá nos cabos lá, que eles pegaram os cabos, mas falou que ia arrumar lá hoje também. E agradecer o secretário de esporte, o Arnon, a Michela, que têm feito um trabalho muito bom. E o Velar, que é para mim, um ótimo profissional, um cara, né, um operador de máquina muito bem competente. O serviço dele muito bem feito, não tem retoque. Todo lugar que ele vai, o serviço dele a prestação de serviço dele é muito boa. Portanto, todo lugar que vai fazer um serviço na zona rural, o povo fica satisfeito com o serviço dele. Muito, muito bem organizado o Velar. E outra coisa que eu queria falar sobre os buracos das ruas. Conversei com o secretário também, dizer que no final desse mês vai começar a tapar os buracos, tapa o buraco. E outra coisa, sobre o negócio do lixo também, eu concordo com fazer um mutirão também, para fazer uma limpeza na cidade, que tá difícil. Se não está dando certo, né, acho que tem que mudar e fazer um mutirão, porque do jeito que está, não está fácil mesmo, não. Eu concordo com o pessoal de fazer um mutirão.
E por enquanto é só. Com a palavra, vereador Carlos. Só para lembrar também aqui, lá no bairro São João, hoje eu tive um pedido lá de uma grande cobradora lá do bairro São João, lá, da Hamilton José Ferreira, dona Irani, quero até mandar um abraço para ela. Pedi também para o pessoal dar uma olhada lá na rua, uma rua pequena, um quarteirão no outro ali, precisando de arrumar a rua, fazer o asfalto, já foi feito o muro de arrimo, e lá junta muito lixo. E pedir, fazer essa cobrança aí para o pessoal, fazer o asfalto lá rápido. Até mesmo essa empresa chegando aqui agora, eu acredito que vai ser feito, porque já foi feito o muro de arrimo, ficou faltando só a outra parte. E deixar aqui também, quero dar uns parabéns, né? Quando a gente fala de parabéns aqui nessa casa aqui, acho que todo mundo assusta, né? Mas os parabéns é para o pessoal lá do bairro Progresso que conseguiram o asfalto em suas ruas, né? Porque nós, o vereador e o prefeito, está aqui para trabalhar, nós temos que ser cobrados. Então, quero dar parabéns a todos lá que conseguiram, que lutaram e acreditaram no asfalto. Muito obrigado. Com a palavra, Canhoto. Eu gostaria só de... foi até bem lembrado ali pela Sandra. Eu trabalhei, todo mundo aqui, não sei se tem conhecimento, eu trabalhei 9 anos na prefeitura e eu trabalhei justamente no setor de limpeza e realmente o que a população faz é um absurdo. Eles esperam um caminhão passar, que seja do lixo doméstico ali, ou que seja do mutirão de limpeza, onde tem entulho e tudo, eles esperam para depois colocar o lixo na rua. É um absurdo que tem. E pelo que a conversa que eu tive com o prefeito, se a população não tiver consciência, vai ter esse mutirão? Vai. Porém, no próximo mês vai ser notificado e provavelmente vai vir uma multa aí, viu, gente? Porque a prefeitura realmente não vai conseguir estar mantendo essa limpeza e ainda mais com essa questão da população não ter consciência, porque é um absurdo. Outra questão que eu queria mencionar aqui é... Ai, fugiu aqui agora. Não, deu um branco aqui. Só isso mesmo. Com a palavra, vereador Tataia. Boa noite, senhor presidente, no qual estendo à mesa a nossa secretária Cris, Rádio Atividade, Rádio Liderança, nobre Edis, público aqui presente, população de Abaeté, demais ouvintes do YouTube, Luizinho. Primeiro quero dar aqui os parabéns pela passagem do dia do Gari, os garis de nossa cidade que tanto trabalham, né? Quero dar os parabéns pelo seu dia passado. A todos vocês, que Deus o proteja na sua glória, que continue trabalhando por nossa cidade. Gostaria também de dar os parabéns aqui para essa ilustre indicação de título de cidadão honorário, essa grande pessoa, doutora Raquel Cristina Silva Viegas. Quero dar os parabéns a você, presidente. Vera Lúcia Galdino, o Vadinho, o Oswaldo Ribeiro de Almeida, que compôs essa tão brilhante homenagem a uma magistrada aqui que dessa terra passou, trabalhador, e deixou o seu grande legado da nossa cidade. Parabéns por essa indicação. Eu quero falar de bem, notícia boa, quando o bem vence o mal. Hoje nós começamos a reabertura lá do bairro das Ruas, lá do bairro Renata Zeredo. Depois de 20 anos, já estão fazendo a nova limpeza com a sua abertura e vencemos o mal daquelas pessoas que prejudicaram durante 20 anos essa doação legal feita a essa população tão merecedora, carente, que ao mesmo tempo vão ser beneficiadas. Que esses elementos que participarem dessa indicação, dessa perseguição, tomam vergonha na cara, administradores públicos. E eu estou dizendo aqui, referindo, vocês sabem quem me sucedeu, por os embargos da época que foram vencidos na lei e na justiça, e por falta de desinteresse de outra sucessão que veio depois de mim. Não poderia deixar aqui a parceria pelo atual prefeito, que me
concedeu essa parceria, graças a Deus, junto com a Associação dos Moradores Beneficentes lá do bairro Renata Zeredo, no qual agora nós vamos trazer a essa população que tem a sua futura residência própria, sair do aluguel, e aqueles indesejáveis, aqueles covardes que votaram contra, que toma vergonha nessa cara e respeita o povo de Abaeté e as leis aprovadas. Então deixo aqui o grande abraço a todos vocês e convido a partir da manhã, às 13 horas, que já está sendo feita as aberturas e a limpeza lá do bairro. Que ninguém nos impedirá, que Deus não cometeria um crime dessa forma, igual maus políticos sacana que passar por essa administração. E estão me ouvindo aqui, que eu estou dizendo aqui, um desabafo depois de 20 anos. E outra coisa, quero deixar bem claro, os empreendimentos tentaram, os embarques foram feitos, com alegações falsas, com bandalheira, então foram vencidos pela realidade que esse povo humilde vai receber. E estou convidando a todos vocês, quem quiser participar, é um prazer acompanhar. Por enquanto é só, muito obrigado. Eu vou estar lá presente, vereador. Com a palavra, Jéssica. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de comunicar à população, mais uma vez, essa semana passada, estive em reunião com a Diva, para a gente tentar sair do lugar com a causa animal, tá? Primeira notícia boa e depois a cobrança. O Castra Móveis está marcado para o dia 12 de junho, tá? Dessa vez será apenas um dia, devido às vagas disponibilizadas pelo programa de reparação da Vale, mas a coordenadora do SEMAD, que é a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, me disse que estão tentando realocar mais vagas para o nosso município, devido ao sucesso que é o evento aqui, todas as vezes muito bem organizado, e a população muito bem atendida e muito satisfeita. Então, o evento será no dia 12 de junho. As inscrições estão acontecendo até o dia 30 desse mês, de 13h30 às 16h30 da tarde, na Secretaria de Saúde, tá? Então, dessa vez, as inscrições, eu não estou envolvida, então procure direto, você pode procurar direto a Secretaria de Saúde, mas qualquer dúvida estou à disposição. Vou reforçar mais uma vez aqui o pedido para uma atenção à questão da construção do bloco cirúrgico, do ambulatório e de todo aquele projeto que foi cobrado nessa casa, e vou mostrar para os senhores que esse projeto não é um projeto novo e que apenas está na fila, mas sempre colocado em último caso. Wesley, poderia colocar para mim, por gentileza? Essa primeira imagem mostra que o executivo e todos os setores responsáveis envolvidos estão cientes do projeto desde o dia 9 de fevereiro de 2022, que foi quando ele ficou pronto. Esse projeto, ele entra para a fila da readequação, tem alguma coisa errada, solta e nada vai para frente. Esse projeto é o projeto dos 186 mil de emenda impositiva. Coloca a outra para mim, por gentileza, Wesley. E esse projeto traz aqui o meu sonho como servidora pública, como defensora da causa animal, que é tudo aquilo que a gente precisa, dentro das normas da vigilância, dentro do que o Conselho Estadual de Medicina Veterinária exige, e que vai oferecer qualidade de atendimento, segurança para os servidores públicos e dignidade para a causa animal. Então, esse projeto está lá na mesa desde 2022. E aí, o que aconteceu com esse projeto? Inicialmente, era para ser construído tudo. E quando o Ivani se deparou com o valor da obra, ele pediu para readequar dentro da realidade. E desde 2022 a gente está tentando readequar, e esse projeto não entra da fila da engenharia de novo. E vai diálogo, e volta diálogo, e vai diálogo, e volta diálogo, e a gente está correndo atrás do próprio rabo. Então, a última tratativa que eu tive com a Diva, que
o setor de obras e engenharia se comprometeu muito a realmente refazer, mas essa semana eu tive a notícia que não vai ser possível, que voltamos a estaca zero, e agora, como ONG, como particular, a gente vai tentar correr atrás desse projeto para entregar mastigado na prefeitura para licitação, para ver se assim sai. Porque o dinheiro está lá, a cobrança está aqui, e a gente só vive de ilusão, tá? Então, eu gostaria de deixar esse esclarecimento sobre a causa animal. Quanto à questão da Copasa, muito me preocupa, e eu espero muito que todos os esforços eles tragam resultados, porque no dia da audiência pública, o Jarbas reproduziu para mim que tudo que estava sendo mostrado, mesmo eu mostrando a ele a parte do contrato sobre a ruptura, sobre a má prestação, sobre não estar entregando o que está acordado no contrato, ele disse que é muito vago a gente falar que todos esses vídeos que a gente mostra é falha em prestação de serviço. Então, se o jurídico do executivo pensa assim, eu acho que acaba que a gente está muito de mãos atadas. E por mais esforços que a Vera faça, o Vadinho faça, eu faço, Carlos faça, Luiz faça, todos os vereadores façam, a gente não vai conseguir sair do lugar se a gente não tiver uma postura mais firme do executivo. Tá? Quanto às lixeiras, eu peço aqui, eu relato para vocês que enquanto eu estive como servidora pública, eu olhava o esforço da turma da dengue nos mutirões com pesar, porque aquela turma chegava lá destruída de cansaço para estar limpando quintal e espaço público dos outros. E eu afirmava que era um absurdo, porque a gente precisa da educação da população. Então eu deixo aqui uma sugestão para o executivo que faça uma força-tarefa para fiscalizar, notificar e multar todos os donos de lote. Que aí a gente já vai começar uma limpeza necessária do nosso município. E às vezes o executivo pode ficar com um pouco de receio, porque multa e punição são medidas impopulares. Só que enquanto não dói no bolso, muitas vezes a gente não aprende. Então, se a pessoa tem a capacidade de ter o lote, que ela tenha a capacidade de manter. E ainda deixo uma sugestão que, já que a gente não vence pelo cansaço, os pontos estratégicos de acúmulo de lixo, que sejam colocadas lixeiras coletivas ou até mesmo caçambas. Pois aqui no final, por exemplo, da Antônio José Pereira, lá no São João, ali é limpar e no outro dia tem lixo. Então, estude colocar lixeiras coletivas, porque pelo menos a pessoa vai dispor fora da cidade, ou fora da sua casa. E a prefeitura que vai ter que limpar mesmo, que facilite essa limpeza, até que consiga punir, fiscalizar e que consiga corrigir a população. Até então, no momento é só. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Vadinho. Com a palavra, vereador Vadinho. Deixa eu te falar, falando lá de Pompéu, lá até um carro que ficar mais de um mês na rua, eles vêm recolhê-lo lá em Pompéu. Entendeu? É totalmente diferente, né? Igual falou dos lotes ali, né? Lá até um carro que ficar encostado um mês na rua lá, eles vão lá recolhê-lo. Eu gostaria de falar a respeito lá do paredão, esqueci de falar, lá dentro do paredão mesmo, hein, gente, eles arrumaram lá tudo, cascalhar o povoado lá todo, sabe? Lá ficou maravilhoso lá. E outra coisa, que até a Jéssica mencionou que dia aqui sobre o Tigre, a estrada do Tigre lá, vai demorar um pouco mesmo, porque eles vai ter que aterrar ali no lixão, ali vai gastar muita terra, sabe? Vai atrasar um pouco, mas eles garantiram que vai começar ali no Tigre ali, vai parar lá nos patos e vai cascalhar as ruas dos patos também, sabe? Dar um paliativo lá, para dar uma melhorada boa lá nos patos também.
E lá no paredão, vocês têm que ir lá para vocês verem, tem que ficou top. E lá estava cobrado demais, porque as estradas estavam muito ruins. E igual a região que eu ando mais, né, na zona rural, eu tenho sempre cobrado, conversado com os secretários, lugar mais ruim eu filmo, eu passo para eles, a cobrança é muito grande, sabe? Mas eu cobro muito do prefeito, entendeu? Porque a gente quer só melhoria para a população de Abaeté, vocês podem ter certeza, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer, viu? Por hoje é só, gente. Com a palavra, vereador Tataia. Senhor presidente, eu queria só manifestar, quando se fala em Copasa, essa palavra arde. Depois dos vídeos mostrados aí, o Daniel apresentou aí, a prova concreta ela é clara. Ninguém nessa casa aqui é a favor de Copasa. 853 municípios, está em 700 e tantos municípios denunciados essa Copasa. O funcionário da Copasa, que é o sofredor, ele não tem nada com isso, igual o Correio que foi assaltado. Roubaram agora dos Correios, igual roubaram os aposentados. Esses governadores que passaram por aí, que o povo tem medo de falar, eu não tenho rabo preso com ninguém. Essa Copasa é o seguinte, isso é um câncer que apareceu no nosso estado e que foi saqueado por governadores que lá se passaram. Entendeu? Se quebrou diretoria e outras coisas mais. Então, esse engano, ele existe. Agora, o que a gente tem que ver, igual foi falado aqui, o Daniel falou ali, o contrato. Esse contrato criminoso de 2016, entendeu? Isso aí é brincadeira. Quando mostra o perigo da saúde que está ali dentro da rua, por que essa ET foi feita dentro da rua? Então, aqui, vocês que fizeram lá a audiência pública, precisa do processo que negociou isso aí. O processo que negociou esse contrato em 2016, tem um processo que originou isso aí, esse contrato. Precisa desse contrato, no meu entender, para que instale aqui uma CPI, para nós instalar quem que precisa, mas aqui o que é que acontece? Com todo respeito, que com politicar não vai resolver isso. Porque quem está perdendo é o povo de Abaeté. Aqueles que estão pagando do bolso uma coisa que não deve, por quê? A administradora que passaram assinaram um contrato dessa qualidade, dessa qualificação maldita que está. Então nós temos que começar uma ideia bem colocada aqui, uma prova robusta. Vem aqui um superintendente aqui de Curvelo falar asneira aqui, treinado a mentir. Então a gente tem que colocar, e é mais além. Essa audiência pública eu achava que ali ia ter, o Daniel, o contrato da época, que não existe. Ele está lá, mas não pegam. Então nós estamos atrás desse contrato para que tiramos debaixo do tapete a poeira que está e quem é que é os culpados que levou o povo de Abaeté. Que quem está lesado não é quem assinou, não. Quem está lesado é quem está pagando. Não, entendeu? No meu entender. Então vamos fazer uma força conjunta, gente, a gente conseguir esse contrato, o processo, aliás, melhor explicando, que originou esse contrato que só trouxe prejuízo para a população de Abaeté. Quero aqui deixar que os funcionários da Copasa são trabalhadores, hora nenhuma se dispôs contra isso, que estão pagando um preço por bandidagem administrativa que passou nesse governo do Estado. A gente já citei aqui o nome de governador e tal, porque isso aí não é dito. E outra coisa, e esses elementos tem ainda outro fator importante, tem as contas aprovadas pelo tribunal que faz de conta, tribunal mentiroso, que aprova as contas desses bandidos que roubaram o povo. Entendeu? Essa Copasa, infelizmente, o destino dela é dar prejuízo. Eu fiz lá uma seleção, assim, à hora certa, de vários jornais representativos por várias cidades do jornal O Tempo, para a gente mostrar, não é só que não, é para todo lado, a maioria dela. Então é o seguinte, como se trata aqui um caminhamento certo, aquele dia que houve aquela audiência pública, eu achava que o processo seria trazido para a nossa cidade. Então nós vamos correr atrás desse processo, ó, presidente, para nós ver onde é que está a poeira de baixo, onde é que está o tapete sujo que prejudicou a população de Abaeté, que venderam o povo de Abaeté, a população de Abaeté para a Copasa. Muito obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso do seu tempo?
Peço licença da presidência para finalizar o meu tempo como vereadora. Primeiro, agradecer a Dianinha, porque ela atendeu uma demanda lá na Praça Davi Pereira, lá do bairro São Pedro. O César, que eu estou desde fevereiro pedindo para tampar um buraco lá na Almirante Barroso, e graças a Deus, semana passada resolveu. Então, para vocês verem que a gente tem dificuldade, a gente tem que ficar insistindo, cobrando, para que as coisas sejam solucionadas. Queria dizer que hoje eu recebi uma notificação, eu não sei o que o povo tem, que eles adoram me processar ou me notificar. Então, depois que eu solucionar isso aí, eu vou trazer os nomes para vocês. Eu queria deixar claro que eu não cedo a chantagens, ameaças ou qualquer tipo de intimidação. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho em prol do povo de Abaeté. Eu não tenho medo desse tipo de coisa, até porque se eu tivesse medo disso, de perseguição política, nem aqui nessa casa eu não estava. Eu entrei aqui justamente por isso, por causa de perseguição política. Eu repito, não devo nada a ninguém, tenho um histórico, uma vida íntegra, sou uma pessoa de bom caráter, honesta, correta com as minhas coisas, quem me conhece sabe disso. E é aquilo, né? Prego que se destaca, leva a martelada. Na hora que isso tudo solucionar, eu trago aqui para vocês os nomes de quem é. E digo mais, eu vim aqui foi para causar desconforto mesmo, para incomodar, porque eu cansei dessa velha política, desse discurso macio. Eu sou assim. E não vou mudar a pessoa que eu sou. Então é isso, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta reunião. Que Deus, Nossa Senhora Aparecida, acompanhe todos vocês de volta aos seus lares.